Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis, certo? Que foi o último assunto pendente, né, que ficou de eu passar para vocês. Então, a gente sabe que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, teve um aumento muito grande das doenças crônicas. E as doenças crônicas, o desenvolvimento dela é a partir das mudanças tanto na dieta, né, na alimentação, quanto no estilo de vida também, né? E a gente sabe que a dieta e a atividade física são alguns dos fatores importantes tanto na promoção quanto na manutenção da saúde durante todos os ciclos de vidas, né? E as características da alimentação, ela determina não somente a saúde do indivíduo no momento presente, né? Então a alimentação, ela não influencia só no momento presente, mas com o decorrer dos anos, né, se essa alimentação está adequada ou não, pode influenciar, né, com o tempo no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, ou chamada também de CNT. Mas afinal, qual é o conceito? O que significa as doenças crônicas não transmissíveis? As doenças crônicas não transmissíveis são condições de saúde, né, de longa duração e geralmente é uma progressão lenta, ou seja, ela acontece com o decorrer do tempo, né, e ela, ao ser instalada no organismo, ela não tem modificação, né, então você vai ter que conviver com essa doença. Elas não são transmitidas, né, de uma pessoa para outra e tendem a persistir por longos períodos de tempo, muitas vezes ao longo da vida da pessoa afetada. Então, para o nosso sistema de saúde, é um grande desafio, né? Porque a doença crônica ela precisa de um tratamento muito efetivo e duradouro, né? Levando alta prevalência de custos, de tratamentos, impacto na qualidade de vida dessas pessoas afetadas, né? Então, a prevenção e o controle dessas doenças são muito importantes, né, para a saúde pública. Por isso que a gente precisa ter um conhecimento bem amplo, né, dessas doenças crônicas. Eu trago para vocês alguns tipos, né, de doenças crônicas. São doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas. Então, são alguns tipos de doenças crônicas que a gente vê com maior facilidade na nossa população. Hoje a gente vai falar, né, de basicamente três tipos, né, doenças cardiovasculares, diabetes e dislipidemias, que é considerada doença crônica também. Então, a gente vai falar dessas três que são geralmente as principais. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis? Primeiro, alimentação não saudável, né? Uma alimentação sem controle algum, rica em industrializados, rica em sódio, rica em conservantes, é considerada alimentação não saudável, e isso se torna um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Outro ponto, o álcool, né? Então, o uso nocivo do álcool em excesso, é um fator de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas. Outra coisa, em relação ao exercício físico, né, atividade física. Então, o exercício físico, ele é um fator protetor para o desenvolvimento das doenças crônicas. Então, a atividade física insuficiente pode causar esse tipo de doenças. Outra situação é a questão do fumo, né, o tabagismo. Então, eu trago para vocês aqui alguns fatores de risco relacionados ao desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Vamos falar agora sobre as doenças cardiovasculares, né? As doenças cardiovasculares são uma das condições cardíacas que mais tem no momento presente. Que a gente via as doenças crônicas relacionadas às doenças cardiovasculares muito em pessoas idosas, né? Após os 60 anos. Hoje não, as doenças cardiovasculares está cada vez mais presente em indivíduos jovens. Então a gente precisa ter um cuidado maior em relação a isso. Então, as doenças cardiovasculares crônicas são condições cardíacas de longa duração que persistem ao longo do tempo e exigem cuidado contínuo. Então, as doenças cardiovasculares, ela precisa ser tratada continuamente, né? Sem pausa nenhuma.
E elas incluem uma variedade de problemas relacionados ao coração e aos vasos sanguíneos que podem afetar a saúde cardiovascular de uma forma duradoura. Então, trago para vocês aqui 3 exemplos de doenças cardiovasculares. A primeira delas é a DAC, né, doença arterial coronariana crônica, no qual o que acontece nessa doença? As artérias, né, que fornecem o sangue ao coração, elas ficam estreitas, elas ficam bloqueadas. E ao longo do tempo, quando se acumula placas de gorduras e outros materiais dentro das artérias, acaba bloqueando e aí evita, né, o fluxo sanguíneo de passar. Então, a doença arterial coronariana é onde as artérias ficam estreitas e ao longo do tempo, com o acúmulo de gordura, ela se fecha. Segunda doença é em relação à hipertensão arterial, né, muito comum hoje na sociedade, no qual a pressão arterial ela fica elevada, né, ao longo do tempo. Então, é muito difícil ter um controle relacionado à pressão arterial. Terceira doença cardíaca, insuficiência cardíaca crônica, no qual o que acontece nessa doença? O coração ele não consegue bombear sangue de uma forma eficiente para assim atender as necessidades do corpo durante o período prolongado, né, durante o percurso de vida. Então, o coração ele fica com suas funções em deficiência porque ele não consegue bombear sangue, até porque o coração, o objetivo maior dele é o bombeamento do sangue, né, pro nosso corpo. E aí, com insuficiência cardíaca, isso fica debilitado, né? Suficiente. Quais são os fatores de risco para o surgimento das doenças cardiovasculares? Má alimentação, né? Diabetes, idade, tabagismo, sedentarismo. Essa sigla RA significa hipertensão arterial, né? Elevada. Dislipidemias é o acúmulo de gordura no sangue. Então, esses são os fatores de risco para o surgimento, né, das doenças cardiovasculares. Quando eu falo de idade, as doenças cardiovasculares, quanto maior o percurso de vida, né, quanto maior a idade, maior a chance de ter uma doença cardiovascular. Então, a idade também é um fator de risco para o surgimento. Em relação à nutrição, como é que a gente faz para controlar a hipertensão arterial crônica, né, elevada? Quais são as modificações que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, estilo de vida, principalmente relacionado ao controle alimentar, né? Sobre a alimentação, tanto na quantidade como na qualidade dessa alimentação. Primeiro ponto, controle de peso. Um indivíduo que ele está com sobrepeso, com obesidade, o excesso de peso é um fator de risco para a hipertensão arterial. Então, o primeiro ponto do controle da hipertensão arterial é ter esse controle de peso. Se está obeso, se está com sobrepeso, precisa diminuir esse peso. Outro ponto importante na nutrição, no controle da hipertensão, é adotar um plano alimentar chamado DASH. O que significa? O plano DASH ele equilibra tanto os macros e micronutrientes. E quais são as características dessa dieta, né, desse plano alimentar chamado DASH? A dieta DASH é composta por produtos, né, com alimentos com baixa quantidade de gordura, como proteínas como peixe, frango, carnes vermelhas magras, leites e derivados magros, sempre com o intuito, né, de diminuir a gordura saturada da alimentação e o colesterol e aumentar a oferta de proteína e cálcio. Outra característica dessa dieta também é a quantidade, né, grande e abundante de frutas, vegetais, grãos, oleaginosas, que são boas fontes de potássio, magnésio e fibras. Outra orientação no controle da hipertensão arterial é a redução de sódio. A gente sabe que o sódio é aquele nutriente que a gente precisa ter um cuidado no desenvolvimento e no controle da hipertensão arterial. Então, a orientação nutricional a pacientes hipertensos deve preconizar, ou seja, ter uma alimentação à base da não ingestão de produtos processados, que a gente sabe que alimentos como enlatados, embutidos, conserva, molho, tempero pronto, caldo de carne, defumados,
bebidas isotônicas, são todos alimentos ricos em sódio, então a gente precisa ter um controle desse tipo de alimento, né? E ter cuidado também, gente, na forma dos preparos desses alimentos, para não utilização de saleira em mesa. Porque as pessoas têm aquela ideia, né? Ideia não, o hábito de ao sentar à mesa para almoçar, ter ali um saleiro, um pó de sal para botar principalmente na comida ou na salada. Então, a orientação é que não faça essa utilização desse saleiro à mesa, né? E evitar esses tipos de alimentos. O sódio ele não tem que ser restrito, ele tem que ser reduzido, porque a gente já viu em sala que o sódio é um nutriente importante também para a saúde. A gente não pode extinguir, retirar 100% da alimentação. A gente precisa reduzir e controlar essa quantidade. Outra orientação nutricional é a restrição de álcool, né? O consumo excessivo de álcool, ele acaba aumentando a pressão arterial. Então, de uma forma geral, os indivíduos hipertensos não devem consumir bebidas alcoólicas. Outra doença cardiovascular, ou outra doença crônica bem conhecida, é a diabetes, né? A diabetes ADM, que é diabetes mellitus, é uma síndrome, é uma doença de características múltiplas, né? De vários fatores, que é decorrente, né? Que é causada pela falta ou a insuficiência da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Então, é uma doença caracterizada pela hiperglicemia, ou seja, a glicemia sempre alterada definitivamente há muito tempo. E a diabetes mellitus, essa questão da incapacidade da insulina, porque a insulina é aquele hormônio que faz com que a gente, ao consumir alimentos, ele produz glicose, e essa glicose precisa ir para as células. Então, o hormônio responsável pelo depósito dessa glicose circulante na corrente sanguínea não fique circulante e aí altere a glicemia, ele coloca dentro da célula. Então, o indivíduo que tem diabetes pode ter falta de insulina ou com que a quantidade que ela produz não seja suficiente. Nós temos dois tipos de diabetes tipo 1 e tipo 2. A diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, você já desenvolve, você já nasce com ela, no qual o sistema imune ela ataca você mesmo, né? Então, o sistema imunológico ele ataca e destrói as células beta do pâncreas, né? Que o pâncreas é aquele órgão responsável pela produção de insulina. Então, se o nosso sistema imunológico ataca o pâncreas, com certeza ele não vai ter uma produção adequada de insulina. Então, o indivíduo com diabetes mellitus ele não produz a quantidade suficiente de insulina e aí que vem a consequência de diabetes. Já a diabetes do tipo 2 já é o contrário. O indivíduo ele produz insulina. No entanto, as células do corpo ela não respondem a essa insulina, ou seja, não está nem aí que ela está circulando, que ela está fazendo o papel dela. Então, é caracterizado por resistência à insulina. O indivíduo ele produz insulina, só que não responde, né, à função que a insulina exerce no nosso corpo. Então, a depender da situação também, essa quantidade de insulina não seja suficiente para atender as necessidades do corpo. Quais são as consequências a longo prazo da diabetes? Uma diabetes descontrolada, né, não tendo tratamento, controle nenhum, pode causar vários danos, principalmente a disfunção, né, ou seja, o órgão perde a função de exercer,